Esse quiz é um bônus, mas que eu acho que é legal porque ele brinca com a nossa intuição. Tá? Então ele é interessante, é basicamente uma curiosidade, mas que vai nos ajudar, vai dar um exemplo do porquê que a gente tem que respeitar o quanto a nossa intuição pode ser traída quando a gente está lidando com variáveis aleatórias. Tá? Eu acho que ele é um exemplo simples, mas bem emblemático. E o exemplo começa com o seguinte: pega aqui no nosso exemplo 3 variáveis que eu vou definir: x1 e x2 que pertencem a 0, 1, mas não só isso, elas vão ter valor igual a 0 com probabilidade 50%, igual a 1 com probabilidade 50%, totalmente independentes, tá? São lances de moedas distintos. Então, concordam comigo que x1 e x2, por construção, são independentes? Uma não tem nada a ver com a outra. Saber que x1 deu igual a 1 não me diz nenhuma informação sobre x2 e vice-versa, né? Agora, x3 já é uma variável mais interessante. x3 vai ser igual ao ou exclusivo de x1 e x2. Tá? O que é o ou exclusivo? Se vocês lembraram, o que é o ou? Né? O ou lógico. Se eu tiver 0 e 0, dá 0. Se eu tiver 0 e 1, dá 1. Se eu tiver 1 e 0, dá 0. No ou tradicional, 1 e 1 também dá 1, mas no ou exclusivo ele exige exclusividade. Então 1 e 1 difere, ele acaba dando 0. Tá? Vamos fazer isso aqui ao constatar o nosso universo, para entender qual é a situação que a gente tem aqui. Eu vou colocar parezinhos ordenados aqui, indicando respectivamente x1, x2 e x3, os resultados possíveis aqui das escolhas aleatórias. Então a gente pode ter 0, 0, e daí o ou exclusivo vai dar 0. Né? x1, x2, x3. Ou eu posso ter 1, 0, e daí o ou exclusivo entre 1 e 0 vai dar 1. Eu posso ter ainda 0, 1, o ou exclusivo vai dar 1, e finalmente 1 e 1, o ou exclusivo vai dar 0. Tá? Então, esse é o meu universo todo. São esses os valores possíveis que, se eu tiver essas 3 variáveis aleatórias juntas aqui no meu universo, todos os resultados possíveis eu mapeei aqui. Ok? Percebam que a probabilidade do x3 dar igual a 0 também é 50%. Dar igual a 1 também é 50%, porque ele vai ser... Cada um desses eventos tem 1/4 de chance de ocorrer, porque ele é resultado da combinação aqui, dos lances de moeda do x1 e do x2, né? Os dois deram 0, um deu 1, outro deu 0 e assim por diante. Mas nós temos basicamente que, olha, 2 caras que dão 0 para o x3 e 2 caras que dão 1 para o x3. Então todo mundo aqui tem 50% de chance de ocorrer. O primeiro quiz é o seguinte: x1 e x3 são independentes? x1 e x3 são independentes? E esse é o ponto que eu acho que a nossa intuição nos diria não, né? Porque afinal o valor do x3 é definido a partir do valor do x1. O x1 é um dos caras que influencia aquele valor. Só que quando a gente vai para a definição da independência, né, das probabilidades combinadas e tal, olha o que a gente pode perceber aqui. Eu posso avaliar qual que é a probabilidade do x3 dar um certo valor, dependendo do valor do x1, e ver se isso é afetado, né, se o resultado do x1 muda alguma coisa. Então imagina que eu tenho aqui, olha, probabilidade de x3 igual a 1, dado que x1 é igual a 1. Vamos aqui para o universo. Onde é que o x1 é igual a 1? Aqui e aqui. Então, são 2 resultados aleatórios possíveis, né? São essas 2 triplas aqui que correspondem ao x1 dar 1. Em uma delas, o x3 é 1, em outra, o x3 é 0. Então, a probabilidade do x3 ser igual a 1, dado isso aqui, é meio, é 50%. Ou seja, x1 igual a 1 não mudou a probabilidade de sucesso ou fracasso do x3, do valor do x3. Eu estou fazendo só para 1, porque ele só tem 2 valores possíveis, então o 0 vai ser meio também. Tá? Se ele tivesse 3 valores, eu tinha que fazer para 2, só o último que a gente deduz pelo que está sobrando. Mas o que eu tenho que fazer é para o x1 igual a 0, né? Porque é a outra condição possível. Às vezes, quando o x1 é 0, ele trava o x3.
Mas a gente vai ver, se a gente fizer isso, que ele também não afeta, né? Qual que é a probabilidade do x3 dar 1 se o x1 for 0? Quer dizer, se eu restringir a situação em que, olha, eu já sei que x1 deu 0, eu restringo a probabilidade do x3, muda essa probabilidade, e a gente vai ver que não, né? Olha, x1 igual a 0 acontece aqui e aqui. Em um dos casos, x3 deu 0, no outro, x3 deu 1. Portanto, 50% de chance de dar 1, 50% de chance de dar 0. A probabilidade do x3 não é afetada por nenhum resultado do x1, nem 0, nem 1. Isso, por definição, significa que o x1 não me dá informação sobre saber o resultado do x1 não me dá informação sobre qual o valor do x3. Então, por definição, elas são independentes. Então, a resposta aqui é sim, por mais surpreendente que seja. X1 e x3 são independentes? São. Apesar do x1 entrar na composição do x3, elas são independentes. Ok? Agora vejam o complemento desse quiz, né? Vamos dizer que esse é o quiz 1, vamos ver o quiz 2 aqui. O quiz 2... eu vou ter que apagar aqui, não tem jeito. No quiz 2... eu vou fazer uma pergunta parecida. Eu vou perguntar, se eu pegar aqui o produto, x1 vezes x3, essa é a minha nova variável aleatória, tá? Estou fazendo a composição, é o produto de x1 e x3 e x2. Tá? Então agora são essas variáveis que eu vou comparar. Esse produto com essa aqui. São independentes? E como eu falei, é para brincar, para mostrar para a gente como a gente tem que ser rigoroso, porque a nossa intuição pode ser traída, né? A gente sabe que, por definição, por construção, x1 e x2 são independentes. Certo? x1 e x2 está cada um na dele. Não depende nada um do outro. A gente acabou de provar que x1 e x3 são independentes. E, por simetria, eu poderia ter provado que x2 e x3 são independentes também. Né? Seria a mesma prova aqui. Né? Ou seja, par a par, todas essas variáveis envolvidas aqui, x1, x2 e x3, são independentes. No entanto, a gente vai ver que esse produto não é independente desse. Tá? Contrariando essa intuição. Pô, mesmo quando todas as variáveis são independentes par a par, não vale? Não vale. E vamos ver como. A gente estabeleceu aqui essa relação, né? Olha, se valer a independência, a esperança do produto de variáveis vai ser igual ao produto das esperanças. A gente provou isso, né? Se valer a independência. E eu vou mostrar que não vale aquilo, né? E daí, pela contrapositiva, a gente vai concluir que não vale a independência. Então, olha só. De um lado, eu vou verificar qual que é a esperança de x1 vezes x3 vezes a esperança de x2, tá? Só para deixar claro com o que a gente está usando aqui, ó, deixa eu pegar umas cores aqui que me ajudem. Se eu falar que, cadê onde que está a definição? Aqui. Se A e B são independentes, vale isso, né? Ó, esse é meu A. Esse é o meu B. O que eu estou fazendo aqui é que basicamente eu estou falando, olha, esse é meu A. Esse é meu B. Tudo bem? Então, eu estou olhando para esse lado aqui primeiro. Né? Se valer a independência, deveria valer essa igualdade. Então, vamos avaliar quanto que vale esse negócio aqui e quanto que vale isso aqui. Se valer a igualdade, a gente conclui alguma coisa. Se não valer, a gente sabe que a independência não pode existir. Né? Então, olha só, esperança de x1 vezes x3 vezes esperança de x2. Vamos para o universo aqui, para a gente conseguir fazer essa composição, tá? Aliás, não, minto, não precisa ir para o universo, desculpa. A gente pode usar o que a gente já sabe, ó. Esperança de x1 vezes x3, a gente já provou que elas são independentes. Isso aqui é a prova. Então eu posso usar aquela propriedade e falar que, olha, com certeza isso aqui vai ser igual a esperança de x1 vezes esperança de x2 vezes esperança, deixa eu apagar isso aqui, de x3.
Tá? Então eu quebrei essa esperança aqui em dois produtos de esperanças mais simples por causa daquela propriedade, porque a gente já provou. Para x1 e x3 a gente sabe que elas são independentes. E quanto que é a esperança de cada uma delas? Bem, x1 é meio. Ela tem 50% de chance de dar 0, daí não contribui nada, e 50% de dar 1, x2 é a mesma coisa. E o x3 a gente viu que também, né? Porque olha, tem dois resultados aqui que dão 0 e dois que dão 1. Só esses dois que vão contribuir com um valor positivo para a esperança. Todas elas são iguais a meio. Então esse resultado é meio vezes meio vezes meio, que dá 1/8. Agora vamos avaliar o outro lado, né? Esperança desse produto aqui. Ou seja, esperança de x1 vezes x2 vezes x3, né? De novo, esse cara aqui é meu A, esse é meu B dentro daquela propriedade. E daí sim vamos para o universo. Olha só, eu estou multiplicando os resultados. Nesse caso aqui eu tenho 0 no x1. Então se sair esse resultado, vai dar tudo 0. Se sair esse aqui, esse cara é 1, mas o x2 é 0. Vai zerar todo mundo. Se sair esse aqui, o x1 zera todo mundo de novo. E finalmente, se sair esse, x1 e x2 tem valor 1, mas o x3 zera todo mundo. Então não interessa o jeito que eu multiplico os resultados de x1, x2 e x3, isso aqui é sempre 0. Isso aqui é 0, não é vazio, né? Desculpa, me empolguei aqui. Isso aqui é sempre 0. Tá? Quer dizer, não vale para x1, x3 de um lado, x2 do outro, não vale essa propriedade, portanto elas não são independentes. Tá? A despeito do fato de que são independentes par a par. Tá? Então, eu achei legal esse exemplo quando me foi apresentado, tá? Quando eu vi um curso que tinha ele, basicamente porque x1 e x3 você não espera que sejam, daí eles são independentes. E ali você olha e fala, não, pô, são todos independentes par a par? Deve ser, né? Não é. Tá? Só pra gente saber que tem que tomar cuidado. Professor, esse quiz 2 a gente podia resolver com a mesma abordagem do quiz 1 de ir testando ali algumas olhadas? Fala de novo a pergunta, perdão? Se o quiz 2, a gente podia resolver da mesma maneira que a gente resolveu o quiz 1. Ah, com certeza. Com certeza. É que como eu tinha mostrado essa propriedade, eu quis usá-la. Mas sim, você sempre pode ir pela definição. Né? Tipo, que a propriedade tem que se manter para qualquer resultado dos outros. Então, você poderia fixar o x2 e falar, para ver se são independentes. Supõe que x2 deu 1. E daí você avalia se a probabilidade do x1, x3 mudou. Né? Supõe que x2 deu 0, agora avalia. Poderia ir pela definição sem problema. Por que a gente não testou o x3 igual a 0, o x3 igual a 0? A gente não testou porque como ele só tem dois valores possíveis, e a soma das probabilidades tem que ser 1, se ele tem 50% de chance de dar 1, eu já sei que ele tem 50% de chance de dar 0. Tá? É só por isso. Aqui eu tenho que testar porque esse é o cara que estou fixando, né? Então eu tenho que testar o x1. Tá? Mas aí, uma vez que eu fixei e eu descobri que esse resultado era 50%, todos os outros resultados são o que sobrou. Só que nesse caso, todos os outros resultados é só uma possibilidade, que é 0. Se ele tivesse 10 valores, eu teria que ter diferentes, eu teria que daí fazer isso aí para cada um dos 9 primeiros, só o último que eu deduziria pelo que sobrou. Né? Então, mas nesse caso, só tem 2, né? Então faz para 1, o outro é o que sobrou. Tudo bem, gente? Então, isso foi para fechar a nossa complemento da revisão de probabilidade. Eu vou apagar o quadro e a gente entra na análise do algoritmo.